Olá, tudo bem? Você gosta de viajar? Quer saber uma maneira de viajar barato, utilizando aí a sua carreira em cibersegurança? Bom, existem algumas posições, né, alguns trabalhos dentro de segurança da informação que podem te ajudar a fazer essas viagens com maior frequência ou te habilitar ou dar opções de viagens a trabalho para você. Eu sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em cibersegurança e eu ensino aqui pessoas que querem começar a sua carreira em segurança da informação. Bom, hoje eu estou gravando aqui de um hotel. Eu estou em viagem de trabalho, né? Estou na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e eu vim aqui para um evento. E por isso, então, que vocês estão vendo um fundo que é um pouco mais desconhecido para a maioria de vocês que me assiste aqui no canal. Então, por isso que está um pouco mais improvisado hoje, né? Mas por que que eu estou gravando justamente esse tema, né? Porque está muito em voga essa semana, né? Porque eu vim aqui para fazer um trabalho de demonstração de produtos e tudo mais num congresso, e alguns de vocês me acompanharam, né? Algumas postagens que eu fiz, alguns vídeos que eu fiz aqui do local para mostrar para vocês como que é o evento. Então eu decidi falar sobre esse tema hoje. E um pouco também porque viajar é bom, não é? Acho que a maioria das pessoas gosta de viajar. Eu acho que sair um pouco de casa ou conhecer novas cidades, novos locais, é uma experiência bastante interessante, né? E nada melhor do que viajar de graça, né? É muito melhor do que viajar pago. Apesar que, quando você viaja de graça, aqui na maneira que eu estou explicando, com a empresa patrocinando essa sua viagem, né? É óbvio que você não vai viajar com seus parentes, com sua esposa, com seus filhos ou com seu marido, né? Mas é uma oportunidade, então, de você conhecer locais e depois, se você gostar da cidade, achar pontos interessantes ou algo que vale a pena, aí você então depois fazer uma viagem de férias com sua família e aí trazer toda a sua família. Mas até eu vou explicar aqui alguns casos que ocorreram na minha vida profissional que eu consegui levar minha família mesmo sendo uma viagem de trabalho, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né? Bom, nesse trabalho de segurança da informação, alguns clientes da empresa, eles não estão localizados na mesma cidade. Ou se você trabalha para uma empresa só, como analista de segurança da informação, em alguns casos você vai ter filiais da empresa ou outras unidades da empresa em outras cidades. E por conta dessa distância, né, é interessante que às vezes o profissional de cibersegurança ele possa fazer uma viagem para aplicar um treinamento, para fazer um trabalho de projeto ou alguma coisa assim. E essas são as oportunidades que eu estou comentando aqui, que são oportunidades de viagem dentro da profissão de segurança da informação. Essa é uma vantagem, né, que o trabalho na área de segurança e outras áreas também, tem consultores de tecnologia da informação, como eu já citei em alguns outros vídeos, que existem, por exemplo, os consultores de SAP, consultores de outras plataformas, né, que eles viajam bastante em cima de projetos. Então, não é uma exclusividade da área de cibersegurança. Mas em segurança, você também vai conseguir viajar bastante, porque é um pouco da natureza do trabalho de tecnologia da informação. E nessas oportunidades que vocês vão ter de viajar, é interessante que quando você vai para uma cidade nova, ou que você vai para por exemplo, uma cidade no exterior ou alguma coisa assim, que você convença ou converse, né, com a empresa onde você trabalha para ver se você consegue estender o final de semana, alguns dias a mais nessa sua viagem, né, aproveitando a experiência. Então, eu vou contar uma primeira experiência que eu tive. Por exemplo, eu fui fazer um projeto na Tchecoslováquia e lá, né, a República Tcheca agora, né, lá eu tive a oportunidade, como era muito próximo à cidade de Viena, na Áustria, e eu pedi para ficar um final de semana a mais lá nessa viagem. E com isso eu aproveitei aquele sábado e domingo que eu estava de folga
eu paguei as diárias do hotel, né, para o sábado e domingo, mas eu aproveitei a passagem que eu já estava lá e pude visitar então a cidade de Viena, na Áustria, passeando pelos locais e tudo mais, e depois eu retornei para minha cidade, utilizando a passagem da empresa. Então, assim, não é algo que você vai fazer escondido, não é algo que você vai enganar a empresa, ou, eu vou pegar, vou emitir a passagem, depois eu vou lá e mudo a passagem. Não, você tem que combinar isso com o seu empregador, né, com a empresa onde você trabalha, e principalmente se for uma empresa menor, como uma consultoria, alguma coisa assim, eu acho que fica até mais fácil, né, você conseguir esse dia extra para você conhecer a cidade. E aqui eu estou falando, por exemplo, contei essa história da Áustria, porque foi um caso excepcional e provavelmente eu não vou ter oportunidade de voltar lá para a Áustria novamente, então eu aproveitei essa oportunidade. Mas pode ser uma oportunidade também aqui dentro do Brasil. Então, às vezes, você vai fazer um treinamento, ou um projeto, ou um evento mesmo, né? Que você não mora em São Paulo, mas vem para São Paulo, e aí em São Paulo você quer curtir um final de semana, ou passear, conhecer os pontos turísticos da cidade. Então é interessante, ou você vem antes do evento, ou você fica alguns dias depois. Mas isso é tudo negociável com o seu empregador ou com quem a empresa que está pagando a sua viagem, e aí é interessante você comentar isso. Então, um dos primeiros casos que é mais fácil você viajar por conta da empresa são os projetos. Aí é um pouco mais para quem é consultor de segurança da informação. Porque o consultor de segurança da informação, normalmente o escritório da empresa que aplica, né, ou que vende a consultoria, ele fica baseado em uma cidade, obviamente, e aí eles contratam as pessoas daquela cidade. Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos muitas empresas de consultoria de segurança da informação, mas também tem outras cidades aí, Curitiba, Rio de Janeiro, que também contratam, né, Porto Alegre, no Espírito Santo também tem várias empresas de consultoria. Mas mesmo essas empresas, elas tendo base e você morando em outras cidades, vai acontecer certos casos onde você tem que viajar para o cliente e fazer essa implementação no local. É óbvio que depois da pandemia isso começou a cair um pouco mais em desuso, né? Porque as empresas estão fornecendo mais conexões de VPN ou trabalho remoto, tá? Então isso, adaptando à realidade de hoje, já não é tão frequente mesmo com o projeto. Eu fui consultor pela Novell desde 2004, depois fui consultor pela CA por volta de 2012, 2013, por aí, e depois fui consultor na IBM. Bom, em todas essas empresas eu viajei a trabalho, né? Então, por exemplo, pela Novell, eu viajei muito para Vitória, né, para atender um cliente lá. Viajei muito tempo para Brasília, né, praticamente morei na cidade de Brasília, porque nós ficamos residentes em um projeto lá por mais de um ano. Conheci também no Rio de Janeiro várias empresas, então eu ia. E aí, quando você é consultor, você vai na segunda-feira pela manhã, fica a semana inteira na cidade de destino, né, trabalhando no escritório ou nas localidades do cliente, e você provavelmente retorna na sexta. Tem empresa que retorna na quinta, e aí a sexta você trabalha no escritório da empresa, na cidade base, né? Mas é interessante, assim, que a vida como consultor em projetos, ela faz com que você viaje bastante e fique bastante em uma mesma cidade por conta do projeto. Por exemplo, já fiz projetos também pela Computer Associates em Porto Alegre. Eu fiquei muito tempo indo para Porto Alegre, fiquei mais de um ano também indo para Porto Alegre. E aí, quando você tem uma intimidade maior com a cidade, você já começa a conhecer os pontos da cidade, os restaurantes, alguns locais, você já começa a ver eventos na cidade. Por exemplo, em Porto Alegre mesmo, eu tive a oportunidade de ir a um estádio
do Beira-Rio, se eu não me engano, que é o time do Inter, e assisti um dos jogos da Libertadores da América. Então é uma coisa que normalmente eu não teria acesso, ou é um pouco mais difícil ali em São Paulo, por mais que São Paulo tenha clubes que jogam e tudo mais. Mas para mim, que estava aí em Porto Alegre, e assim, longe da família, né? Família lá em São Paulo, então ficou mais fácil assim para o jogo era dia de semana, então ficou mais fácil para mim. Terminou o expediente, a gente conseguiu os ingressos e foi ver o jogo no estádio. Então assim, é muito comum dentro dos projetos a gente poder então viajar e conhecer e ficar bastante tempo em algumas cidades, até conhecer certos locais. Aconteceu também, por exemplo, quando eu estava em projeto na cidade de Vila Velha, e Vitória, né, no Espírito Santo. Eu tive um trabalho que eu precisei fazer no final de semana, e aí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, tudo bem, eu posso ir ao final de semana, porque a gente ia fazer uma subida de um servidor em produção, né, entrada de um produto em produção, e eu precisaria trabalhar. Só que eu falei, poxa, a minha esposa, na época a gente não tinha filhos, né, a minha esposa vai ficar sozinha em casa, tal, né, e eu fui bem honesto, eu posso levar minha esposa comigo, porque se a empresa já paga o quarto de hotel, a empresa paga por pessoa, mas é quarto, isso também varia, né? Tem empresa que coloca 2 funcionários no mesmo quarto, tem empresas que deixam um quarto para cada funcionário. Então eu falei, olha, no caso a empresa paga um quarto e o quarto já pode ficar 2 pessoas, então eu pedi para o meu gerente que ele autorizasse que minha esposa fosse comigo, né, no final de semana, e especialmente porque em Vitória e Vila Velha tem praia, né? Então eu combinei com a minha esposa, falei, olha, você pode ficar no hotel ou na piscina do hotel, ou você vai para a praia enquanto eu vou trabalhar. Então assim, óbvio que para ela gostou muito da ideia, mas para mim, assim, foi um final de semana de trabalho. Mas é bom, porque pelo menos assim você consegue ficar com a sua família ou alguma coisa assim à noite, ou levar para um jantar ou alguma coisa. Então foi assim que aconteceu. Eu pedi a autorização do meu chefe, ele me autorizou, e para minha surpresa ele pagou a passagem de avião da minha esposa. Então a viagem dela foi inteira paga pela empresa, porque eles estavam entendendo que eles precisavam do meu trabalho no final de semana. Era um caso que não havia pagamento de horas extras ou alguma coisa assim, né? Então não teria nenhuma compensação por trabalhar ao final de semana. Então nada mais justo a empresa então custeou tanto a passagem quanto a taxa extra de hotel para minha esposa poder ficar comigo lá no final de semana. E eu desenvolvi o meu trabalho durante o dia. Quando foi à noite, pude sair com a minha esposa, a gente foi jantar, comer a tal da muqueca capixaba, né, que para quem é do Espírito Santo é motivo de orgulho e realmente é um prato muito bom. Mas era uma coisa assim que provavelmente eu, por nós mesmos, pela minha família, talvez a gente não visitasse Vitória e Espírito Santo dessa mesma maneira como a gente teve essa oportunidade. Então, assim, vale a pena você considerar isso, né, dentro do seu trabalho, né, como uma possibilidade de você poder viajar e economizar com essas viagens, né, e considerar isso no seu trabalho. Só lembrando que, em alguns casos, não é a sua empresa ao qual você está contratado que vai pagar essa viagem. Normalmente, tem casos que a empresa cliente é que está pagando a passagem e o hotel. Então, esse, por exemplo, era o meu caso em Porto Alegre. Não era a empresa que eu trabalhava que emitia as passagens e reservava o hotel. A reserva de hotel e a emissão de passagens era feita pelo cliente. Então, nós utilizávamos as linhas aéreas que o cliente determinava, o aeroporto que o cliente determinava. Então, eu tinha que sair da minha casa e ir para Guarulhos, pegar o avião. E se bem que eu morava bem perto do aeroporto de Congonhas, mas como era o cliente que estava pagando a passagem, então ele emitia do lugar que era mais barato para ele, né? E às vezes a gente ficava em hotéis que não eram tão bons, né? Porque era o cliente que estava pagando. Aí depois a gente, obviamente, conversou, falou, olha, a gente está numa uma região até que é meio perigosa, tal, né? Não pode sair à noite e tal. Então, é, foi conversado e aí eles escolheram um outro hotel que ficava mais adequado para nós, especialmente porque a gente fica 5 noites, né? Praticamente, né? 4 noites
da semana no hotel. Então, tem que ser um hotel que tem um pouco mais de infraestrutura para o consultor, que, por exemplo, que ofereça uma academia ou alguma coisa. Não precisa ter piscina no hotel, mas tiver uma academia, alguma coisa assim que o profissional ele possa também se exercitar e tudo. Então, é bastante interessante. Por isso que as empresas elas cuidam, né, desse processo de emissão de passagens e para ir em voos que são considerados linhas aéreas boas e tudo mais, que também não saia um voo da madrugada, alguma coisa assim, que o funcionário tem que acordar muito cedo ou volte muito tarde para casa. Então, isso tudo é levado em consideração quando você está em uma viagem de projeto, uma viagem mais frequente, e aí por isso você se desgasta um pouco mais, né? Chega um ponto que o consultor ele também fica cansado da viagem, de tudo mais, daquela rotina, e às vezes ele se desgasta, ele vai preferir sair da empresa do que reclamar. E para que a empresa tenha retenção, porque sabe, sempre eu digo aqui, profissional de segurança da informação é um profissional escasso no mercado, então a empresa não pode ficar se dando ao luxo de perder funcionário porque não tem condições boas de trabalho. Então, por isso as empresas vêm dando preferência hoje ao trabalho remoto, na maioria dos casos, mas existe essa possibilidade também de viagem por projeto. A próxima oportunidade de viagem que você pode ter é quando a empresa ela investe em uma certa ferramenta, alguma coisa assim, e ela precisa treinar, capacitar os seus funcionários naquela ferramenta. Então, esse também foi um caso que aconteceu comigo. A empresa precisava que eu me capacitasse numa ferramenta chamada Radiant Logic, e aí nós compramos, a empresa comprou um curso dessa ferramenta e nós viajamos, eu e mais uma outra arquiteta, né? A gente foi para Washington, aqui nos Estados Unidos, e aí nessa viagem a gente ficou também uma semana para fazer o treinamento. O treinamento era das 8 da manhã às 5 da tarde, como se fosse um projeto. E também a gente veio um dia antes para poder fazer umas compras no outlet ou alguma coisa assim, passear na cidade de Washington, né, conhecer os locais, os monumentos, Casa Branca e tudo mais. E na segunda-feira a gente começou o treinamento normal. Quando chegou na sexta-feira, o treinamento acabava por volta das 4 da tarde e eu combinei com o meu chefe o seguinte: olha, já aproveitando que eu vou estar nos Estados Unidos, eu queria visitar um amigo meu que mora no Texas. Então, eu comprei do meu bolso uma passagem de Washington para o Texas para visitar esse meu amigo. Eu passei o final de semana na casa desse meu amigo e depois, no domingo à noite, eu saí do Texas direto para o Brasil. Então, eu fiz uma compra de passagem de ida de São Paulo a Washington. Aí eu comprei do meu bolso de Washington para o Texas e eu peguei a passagem de volta do Texas para São Paulo por conta da empresa, porque a empresa já ia ter esse custo de mandar para os Estados Unidos e voltar dos Estados Unidos. Então, eu obviamente pedi autorização para os meus chefes para fazer essa viagem extra, para poder sair às 6 horas do aeroporto lá de Washington, num voo regional, e passei o final de semana na casa do meu amigo. Então, assim, foi muito bom para mim, eu aproveitei, era um curso, aproveitei para me treinar também, então foi interessante, porque depois eu pude aplicar esses conhecimentos também no meu trabalho. É uma maneira da empresa sinalizar para o funcionário que ela está investindo no funcionário, né? Quando ela investe num treinamento, alguma coisa assim. E para mim foi uma viagem também internacional que eu pude aproveitar. Né? Todos os custos aí de alimentação e tudo mais foram custeados pela empresa, né? Pagos pela empresa, exceto, lógico, né? O final de semana onde eu estive na casa do meu amigo, e daí eu paguei do meu próprio bolso todas as despesas de alimentação e coisas assim. Mas eu pude aproveitar então essa oportunidade de vir fazer um curso nos Estados Unidos e fazer essa viagem extra. Algumas empresas, dependendo se você não está localizado em São Paulo, né, pode oferecer um curso, um treinamento na cidade de São Paulo ou em outras capitais. Então também pode acontecer dentro do Brasil você fazer essas viagens de treinamento e
você também, de novo, aproveitar essa viagem ou chegar antes na cidade ou fazer uma viagem posterior, né, do seu curso, ou, por exemplo, a partir de São Paulo, então eu vou pegar um carro, ou alugar um carro e vou até uma outra cidade no interior de São Paulo que eu quero conhecer, ou visitar um parente, um amigo, né? Então essas são as oportunidades de viagem gratuita quando você tem esses treinamentos. Bom, é fato que também, da mesma forma como o projeto ele está migrando para o trabalho remoto, através de VPN, os cursos também não são diferentes. Tem muitos dos cursos que antes eram presenciais, cursos principalmente para ferramentas e tudo mais, que agora são feitos online, através de ensino à distância, através de cursos eletrônicos, ou mesmo com o professor do outro lado, né? Então, é uma sala de aula normal, só que o professor fica remoto. Então, isso também aconteceu comigo, principalmente na época que eu estava na CA. O professor do curso, ele ficava aqui nos Estados Unidos, onde eu estou hoje, né? E nós, no Brasil, outro pessoal na Argentina, outros funcionários no Chile, nós fazíamos o curso de forma presencial, então nós tínhamos que conectar num certo horário. O professor aparecia numa sessão de uma ferramenta como o Zoom, ou GoToMeeting, ou outra ferramenta dessa, né, Google Meet. O professor dava a aula naquele momento e fazíamos os exercícios. Você tinha duas opções. Ou você fazia o exercício na sua máquina, através de uso de máquinas virtuais, ou se fosse um curso ou uma máquina que precisa de muita capacidade de memória, CPU, uma máquina pesada, né, para processar a informação, então a empresa aluga virtualmente máquinas virtuais que ficam na nuvem, como se fosse uma AWS ou um Google Cloud Platform ou um Azure, mas existe um outro site, um outro produto chamado CloudShare. Nesse CloudShare, por exemplo, você pode subir treinamentos específicos e os alunos vão cada um conectar o seu ambiente. Então, cada um conecta a sua máquina virtual e executa os exercícios da instalação de ferramenta, da configuração da ferramenta naquele produto online. Então, com essas tecnologias do CloudShare, do Zoom, Google Meet, então está reduzindo o número de pessoas que viajam por conta de treinamento. Também vale, o período da pandemia afastou muitas pessoas, muitos treinamentos foram cancelados, e eu acho que um pouco por ressaca da pandemia, esses treinamentos estão voltando a acontecer nas suas cidades de origem, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília também. Então, pode ser que você tenha uma possibilidade de fazer uma viagem por conta da empresa para fazer um desses treinamentos que está voltando no formato presencial, né? Não vale, até vale a pena citar aqui que um treinamento presencial, por mais que você tenha que viajar e tudo mais, a absorção do conhecimento ela é diferente de um treinamento desses que você faz a partir de sua casa, com computadores virtuais e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque no treinamento presencial, quando você vai, você fica alocado somente para aquela atividade, você não tem nenhuma interrupção, você parou de trabalhar, você deixou de trabalhar aquela semana para se dedicar ao treinamento. Então, em muitos casos, você não vai precisar atender celular, nem nada, coisas que vão te distrair. Então, e outra, você também viajou da sua cidade para outro local, justamente para você participar desse treinamento. Então, assim, eu pessoalmente acho que treinamentos, quando você viaja para fazer um treinamento, ele tem um resultado melhor do que o treinamento online. Isso porque eu já fiz treinamento online, o treinamento presencial, assim, principalmente em ferramentas, né? Mas é óbvio que tem certas situações que não vão ter condições e você vai ter que ter o treinamento online como opção. Mas se você puder fazer um curso
em outra cidade e a empresa custear então essa viagem, de novo, você pode chegar antes ou depois, desde que você combine isso com o seu gerente ou com a pessoa que está, a empresa que está custeando essa viagem para você. Vale a pena também lembrar aqui, destacar, que muitas dessas opções de fazer curso fora do Brasil, principalmente, ela vai ser mais fácil para você no momento que você dominar um idioma estrangeiro. Então, se o curso está sendo disponibilizado ou nos Estados Unidos ou na Europa, você vai ter que mostrar para o seu gerente, para a empresa, que você tem o domínio dessa língua. Então, assim, uma dica que é bem interessante é que para você poder ter acesso a essas viagens por conta da empresa para fazer curso, que você tem que ter um domínio aí, ou compreenda, consiga entender um professor em inglês explicando sobre um assunto ou alguma coisa assim. Mesmo também para você poder viajar vamos dizer assim, a, como a gente diz propriamente dito, desenrolar as coisas na rua ou vou fazer compras, tudo, obviamente você precisa falar um pouco de inglês para poder entender isso. E vai ser seu diferencial, entendeu? Você sabe inglês, então na hora que a empresa tem que escolher alguém para fazer um curso nos Estados Unidos ou fora, vão dar preferência, obviamente, para aquele que sabe falar o idioma inglês. Então, por isso que vale a pena você, quanto antes, investir no seu inglês, justamente para você não perder oportunidades de viagens para o exterior, para fazer curso, para melhorar o seu currículo, melhorar os seus conhecimentos, né, por conta de não saber ou não dominar uma língua estrangeira. O terceiro caso que eu listei aqui, que também é motivo de muitas viagens a trabalho, e pessoalmente, né, particularmente essa semana está sendo o motivo da minha viagem, são os eventos da área de cibersegurança. E aí, nesse ponto, a gente tem um pouco mais de destaque de outras áreas, como tecnologia da informação, ou infra, ou outras áreas, né? Porque nós temos muitos eventos de segurança da informação, principalmente que ocorrem fora do Brasil, e eventos também bem importantes que ocorrem em São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. Então, nesse ponto, a gente tem esse destaque. Eu já contei para vocês, eu participei de uma DEFCON aqui em Las Vegas também, então foi uma das vezes que eu vim para Las Vegas, foi para participar da DEFCON, que é um evento hacker, e você tem várias trilhas, né? Você tem várias áreas e assuntos diferentes para você assistir palestras e tudo mais. Então, obviamente, para um evento desse, você também, de novo, precisa dominar a língua e se cadastrar, vai ter custo, né, para esse evento. Então, a sua empresa tem que concordar em não só pagar a viagem e a estadia, mas também fazer a sua inscrição no evento. Por exemplo, a DEFCON esse ano, ela estava por volta de $300 a inscrição. Isso para os vários dias da DEFCON. Se eu não me engano, são 4 ou 5 dias de eventos. Então, você paga 300 para assistir os 4, poder participar, né, dos 4 dias. E aí as trilhas, você que escolhe qual trilha que você quer fazer. Então, se você gosta mais de hardware hacking, ou se você gosta mais de tecnologia, ou de hacking de veículos, de carros, ou de lockpicking, para cada assunto tem a sua trilha, a sua comunidade, eles chamam de villages. Então, por exemplo, no ano que eu fui para a DEFCON, tinha uma village que era específica para testar as máquinas de voto eletrônico. As máquinas, principalmente, que participam de eleição, essas coisas, e aqui as máquinas americanas e de outros países. Não é surpresa dizer que a máquina que serve o Brasil não estava lá para ser testada. Então, até eu cheguei a entrar lá no painel que tinham as máquinas e tudo mais, para ver se a máquina usada pelo Brasil estava lá, e havia um aviso, então, que o Brasil foi convidado a apresentar a máquina, mas que o governo não autorizou
ou se o tribunal, né, não autorizou o envio da máquina para testes na Defcon. Então, cada área tem a sua comunidade e aí você pode participar. Tem outros eventos como a Black Hat, que é um pouco mais comercial. Você tem uma área de exposição e também a área de palestras, né? É similar ao que a RoadSec faz em São Paulo, para quem já visitou o RoadSec. É bem parecido com o que o Mind the Sec, que é um evento que está aqui na minha lista também, vai acontecer em setembro de 2022, né? Então, a Black Hat ela é bem parecida com o Mind the Sec, ou o Mind the Sec é bem parecido com a Black Hat, isso aí para mim não importa, são similares. E, por exemplo, o evento que eu vim essa semana aqui é um evento específico de identidade e acesso, é o Gartner IAM. O Gartner é uma empresa que desenvolve relatórios de melhores práticas, realiza pesquisas na área de tecnologia, principalmente na área de segurança, né? Eles têm uma grande parte das pesquisas de segurança, eles fazem testes em produtos, eles emitem relatórios de recomendação de compra, onde eles destacam os pontos fortes e os pontos fracos de cada ferramenta, tudo. Então, uma série de relatórios e análises que serve para as empresas, na hora de comprarem uma ferramenta. Uma empresa não vai ter tempo para testar todas as ferramentas do mercado. Então, o que ela faz? Ela pergunta ao Gartner, dizendo, olha, eu tenho esse problema, eu preciso de uma solução. O Gartner, com seus analistas e consultores, eles vão entender a questão, né, o que a empresa precisa, e vão fazer recomendações de práticas, ou seja, como é a melhor maneira de solucionar aquele problema, e depois, se o cliente solicitar, ele quer ver, então o Gartner sugeriu que uma ferramenta de IGA vai solucionar esse problema, tá? Então, depois o Gartner também oferece, olha, para você escolher a sua ferramenta de IGA, você tem esse relatório aqui que já testou todas as ferramentas, e aí você pode escolher pontos fortes e pontos fracos de cada uma e tomar a sua decisão. Talvez você olhe o relatório, né, o que mais comum acontecer nas empresas, eles olham o relatório e eles escolhem ali 3 ou 4 empresas, aí chamam essas empresas para apresentar um projeto, falam, olha, nós queremos comprar uma ferramenta que vai fazer a gestão de controle de acessos, né? E nós temos esses requisitos. E aí cada fornecedor de ferramenta, que é o meu trabalho atualmente, né, como pré-venda, nós vamos pegar essas especificações e nós vamos mostrar o nosso produto para eles, dizendo, olha, é dessa maneira que a gente soluciona esse problema que você está tendo, tal. O Gartner, ao final, pode ainda participar das nossas apresentações dos vendedores, dos fornecedores finalistas e ajudar a empresa a tomar sua decisão final. Olha, eu vou comprar essa ferramenta ou aquela ferramenta baseado na ajuda que o Gartner me disse que, da minha realidade, a melhor ferramenta é essa ou aquela. Então, o Gartner ele faz esse importante trabalho, né? É um trabalho pago, então as empresas têm que comprar os relatórios, como o Quadrante Mágico, como o Hype Cycle e outros relatórios, né? E eles dão essa assessoria também, que é uma consultoria paga, e por conta disso você economiza, a empresa pode economizar muito tempo e dinheiro, evitando escolher uma ferramenta que não se adequa à sua realidade. E aqui no evento, o que eles fazem? Eles montam trilhas de palestras falando sobre vários assuntos, apresentando novidades do mercado, apresentando novas ideias, né? Então, o que nós vimos aqui foram novas ideias nesse mercado de gestão de identidade. O Gartner também tem outros eventos de segurança em outras áreas e também tem relatórios de outras áreas. E eu não conheço todo o trabalho do Gartner porque é um trabalho muito extenso. Mas o mais importante é a gente encontrar, uma vez que você já definiu, né, quando você
conseguiu entrar no seu mercado de trabalho, é importante você escolher uma das áreas de segurança e se especializar, porque generalista ele serve para entrar na empresa. Depois, para você ganhar dinheiro, você tem que ser especialista. E isso é uma evolução natural do profissional. Então, quando você escolher a área que você quer trabalhar, depois você procura os eventos daquela área que você trabalha. Então, hoje o Gartner IAM é o maior evento de segurança, de gestão de identidade da minha área. Então, para mim, é muito importante estar aqui. E se eu trabalhasse em outra área, por exemplo, talvez eu tivesse que ir para outro evento. E talvez não seja um evento aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, seja um evento na Europa. Tem eventos de segurança, por exemplo, que ocorrem no Chile, na Alemanha, que são eventos que são o top de certa área da segurança, o top de forense, o melhor evento para pentesters, tá? Em tal lugar. Provavelmente a DEFCON acho que é o melhor evento para pentester. E a DEFCON, por exemplo, tem a DEFCON nos Estados Unidos e uma DEFCON na China. Então você pode escolher ainda qual DEFCON que você quer ir. O Gartner IAM também. Ele tem um evento Gartner IAM para os Estados Unidos e tem um outro em Londres. Então, por exemplo, perdi o dos Estados Unidos. Eu posso ir participar no de Londres também, que vai ser praticamente o mesmo evento, com pouca diferença, obviamente, o mercado e tudo mais é modificado. Já no Brasil, nós temos grandes eventos, então também dá para viajar para as grandes cidades aqui no Brasil. Por exemplo, em São Paulo vai ter o Mind the Sec em setembro, vai ter o H2HC em outubro, né? Então são oportunidades de viagem. Tem um evento em Belo Horizonte, que é a BREC Conference, se eu não me engano, tá? Me desculpa aí o pessoal de Belo Horizonte, mas vale a pena você procurar evento de segurança em Belo Horizonte. Esse evento, por exemplo, está sendo presencial já esse ano. Então, se você quiser viajar, eu, por exemplo, não conheço Belo Horizonte ainda, infelizmente, pode ser uma oportunidade muito boa participar desse evento lá em Belo Horizonte e já aproveitar e conhecer a cidade, fazer um turismo, alguma coisa assim. Então, isso tudo você tem que avaliar dentro do seu trabalho como segurança da informação. Provavelmente você vai ter essas condições de participar de eventos também, e são oportunidades de você viajar. Como eu estou aqui hoje, tive aqui, vi vários lugares aqui que eu quero estar com a minha família, então já saio daqui planejando minhas férias, algum dia vir para cá com a minha família para poder participar e passear em certos lugares que eu vi aqui. Então, é uma oportunidade de você ir para uma outra cidade, conhecer a cidade e tudo mais, sem ter custo, né? E depois você voltar com a sua família. Bom, essas viagens de trabalho, né? Então, eu vou contar aqui algumas das vantagens e desvantagens para você ver que nem sempre tudo são flores, né? E porque também eu gosto de mostrar a realidade para vocês, não ficar aqui enganando ou alguma coisa assim, passando uma falsa ilusão de que tudo é bacana, tudo é legal. Bom, as vantagens, né, dessas viagens de trabalho. A primeira é viajar, conhecer outro lugar, então, sem gastar dinheiro, né? Você pode, então, conhecer novos lugares e talvez, assim, poxa, era um lugar que eu imaginava que ia ser tão legal, mas fui com a minha família e foi horrível, né? Então, talvez você fosse viajando com a empresa ou para um trabalho, alguma coisa assim, você já conhecesse, já viu que a cidade não é tão legal assim, então não volta mais com a sua família. Então é uma vantagem que eu acho você poder viajar e conhecer outros lugares e depois decidir se você traz sua família ou não. Outra vantagem, né, dessas viagens, por exemplo, quando você vai para uma exposição ou para o curso, que óbvio, né, você vai ficar uns dias ali sem trabalhar, né? Então você está mais recebendo, é cansativo. Eu vou dizer para vocês que certos cursos, certos eventos são tão cansativos quanto trabalhar. Mas, por exemplo, eu estou aqui essa semana, fui trabalhar no evento, mas eu não fiz o meu trabalho normal. Então, assim, alguns dias aí, eu tirei folga do meu trabalho normal, das coisas que são mais, deixa um pouco mais estressado, alguma coisa assim. Então, você já dá uma viajada e dá uma limpada na cabeça, como a gente diz, né? Você consegue, então,
também, como vantagem, os passeios extras. Então, eu posso vir um pouquinho antes, né? Pedir para o meu chefe para vir um pouquinho antes. E aí eu aproveito para passear, conhecer a cidade, fazer, sei lá, uma coisa que só tem naquela cidade. Por exemplo, aqui em Las Vegas, tem um passeio de helicóptero que você sai da cidade de Las Vegas de helicóptero, vai até o Grand Canyon e volta. Então, às vezes é interessante você aproveitar, né, fazer esses passeios extras aí. É óbvio que você não vai pedir para a empresa pagar isso, né? Você vai pagar do seu bolso, mas é uma oportunidade, você já está economizando com isso. Outro ponto que também é vantagem viajar pela empresa são os programas de milhas, principalmente para os consultores. Eu fui muito tempo consultor, então posso te dizer que eu acumulei muitas milhas de linhas aéreas, de hotéis, nessas viagens de trabalho. Então, por exemplo, teve uma época que eu viajei muito para a Alemanha para fazer um trabalho lá e eu ficava sempre no mesmo hotel, né? Eu já escolhia ficar na mesma rede do hotel justamente para juntar mais milhas. Eu juntei tantas milhas que eu ganhei naquela rede de hotéis, eu pude me hospedar, acho que mais 4 ou 5 noites por conta própria. Então, eu aproveitei uma viagem, por exemplo, que eu precisei sair do Texas e nós íamos atender um cliente na cidade de Tampa, na Flórida. E eu queria viajar com a minha família, porque eu já queria passar um dia a mais e ir para a Disney. E a viagem eu precisava fazer de carro, porque ficava muito caro para a gente viajar de avião do Texas para Tampa e depois de Tampa para Orlando, depois de Orlando para o Texas de volta, né? Para San Antonio, que era a cidade onde eu morei lá. E aí o que eu fiz? Eu fiz um cálculo de viagem que de carro eu gastaria 2 dias para chegar na Flórida. Então eu cheguei para minha esposa, combinei com ela, com meu filho. Nós saímos no sábado de manhã de San Antônio, viajei o dia todo. À noite eu dormi em um hotel usando milhas, das milhas que eu viajei para a Alemanha, então eu pude ficar uma hospedagem de graça. Depois eu viajei no dia seguinte do Alabama até Tampa, na Flórida. Nós passamos a semana inteira trabalhando, eu fiquei trabalhando em Tampa, e meu filho e minha esposa passearam pela cidade, conheceram vários lugares, museus e tudo mais, foram para a praia de Tampa e tudo mais. Depois eu pedi um dia de folga, que era uma sexta-feira. Eu saí de Tampa, fui até Orlando de carro e nós passamos o final de semana ali na Disney. E passeamos tudo e depois eu fui de carro de volta para o Texas. Então, na viagem de Orlando para o Texas, eu fiquei mais uma noite de hotel, de novo, sem pagar, por conta da questão das milhas que eu tinha acumulado. Então, essa questão de guardar milhas, depois vender milhas, isso aí, você que resolve. Mas é importante que essas viagens a trabalho, você guarde essas milhas. É uma vantagem que você tem. Outra vantagem que você tem é economia em casa, porque se eu fico uma semana fora de casa, essa uma semana a empresa paga o almoço e o jantar para você. Então, nesses casos, você está deixando de almoçar em casa, deixando de jantar em casa, deixando de consumir energia elétrica, água dentro de casa. Então, você faz uma certa economia também de dinheiro em cima disso. Isso, eu estou listando aqui alguns pontos, porque justamente para compensar as desvantagens, né? Já as desvantagens, por exemplo, às vezes, quando você tem viagens sempre, toda semana eu vou na segunda, toda semana eu volto na sexta, você não consegue, às vezes, praticar um esporte que você gostaria, por exemplo, fazer natação, alguma coisa, a menos que você faça na cidade onde você está viajando para um projeto. Então eu sei, por exemplo, o projeto que eu fiz em Porto Alegre. Eu fiquei tanto tempo indo para Porto Alegre que eu cancelei as minhas aulas de artes marciais que eu fazia em São Paulo e comecei a fazer em Porto Alegre. Porque eram 2 vezes por semana, então eu não tinha condições de fazer em São Paulo, porque eu estava viajando.
Eu falei, ó, nada melhor, vou fazer lá em Porto Alegre. Então eu escolhi 2 dias da semana em Porto Alegre e fiz as minhas aulas de artes marciais lá. Então, o período do projeto. Quando acabou o projeto, obviamente, cancelei minha matrícula lá na academia em Porto Alegre e voltei a fazer, ou até na época eu nem voltei a fazer em São Paulo, mas tinha essa questão. Às vezes você quer fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação e não vai conseguir, porque você tem que viajar toda segunda e voltar toda sexta. Por exemplo, a pós-graduação que eu fiz, eu tive que fazer aos finais de semana. E era em outra cidade, não era nem em São Paulo, era em Sorocaba, porque era a única cidade que tinha pós-graduação de segurança aos finais de semana, porque eu não conseguia estudar dia de semana. Então, tem essas restrições, né? Outra coisa também que eu acho que é uma desvantagem, às vezes você quer fazer alguma coisa, um plano pessoal ou algum projeto pessoal, como fazer uma dieta, fazer alguma, sei lá, fazer meditação, alguma coisa, então fica mais difícil quando você está em viagem. Porque, por exemplo, vou fazer uma dieta, mas aí você viaja, aí você está com um grupo de profissionais ali, de consultores, ou às vezes com o cliente te chama para ir num restaurante ou alguma coisa, ou a equipe, né, que você está trabalhando junto, te chama para sair, ou alguma coisa à noite, para jantar, aí você, puxa, eu estava fazendo dieta, eu não queria comer ou beber ou alguma coisa assim, mas você acaba indo no fluxo. Então, eu falo isso como experiência própria, é muito difícil às vezes você querer fazer um projeto pessoal ou alguma coisa quando você está em viagem de trabalho. Também outra desvantagem é a distância de casa ou da família, né, para quem tem filhos, principalmente pega muito. Então, o período que eu mais viajei como consultor, eu não tinha filhos ainda, né? Depois que eu comecei, tive meu primeiro filho, aí já começou a pesar um pouco essas viagens. Então, aproveite para você pegar esses tipos de trabalho que viajam bastante no seu começo de carreira, quando você ainda não tem filhos, ainda não é casado, nem nada, que para quem está mais jovem, né, tudo é novidade, tudo é legal, tudo é passeio, né? Então vale mais a pena. Depois começa a pesar um pouco as viagens de trabalho em cima de família, de casa e tudo mais, né? E também uma outra desvantagem que tem é o dinheiro investido nos reembolsos. O que eu quero dizer com isso? Tem empresas que quando você viaja, você tem que pagar o hotel, pagar as refeições, pagar a passagem e depois você apresenta os tickets, né, os recibos, as notas fiscais e a empresa te reembolsa esse valor. Só que entre você gastar e receber de volta, tem um período de tempo. Então, às vezes, o que vai acontecer? Eu pago aqui no meu cartão de crédito, aí vence a fatura do meu cartão de crédito, eu tenho que pagar o meu cartão de crédito, tirar dinheiro do meu bolso para pagar o cartão, e a empresa ainda não me reembolsou o dinheiro, né? Então, a gente tem que ficar muito em cima, muito esperto, né? Não pode deixar passar os prazos e tudo mais. Outro problema que acontece também é perder recibo. Então, por exemplo, eu estou aqui em viagem, eu estou até aqui olhando aqui, ver se eu não acho nenhuma nota fiscal. Mas tudo que eu vou almoçar, tomar café da manhã, jantar, a empresa vai me pagar de volta. Então, eu tenho que guardar as notas fiscais. Se eu pego um táxi para ir para o aeroporto, um táxi para voltar do aeroporto para minha casa, tudo isso eu tenho que pegar recibo, nota fiscal. Aí eu apresento a cópia ou foto, né, desses recibos da nota fiscal e entro num sistema, solicito o reembolso e a empresa vai me depositar o dinheiro, né, do reembolso. Só que o que acontece se eu perder um recibo desse? Uma nota fiscal de um almoço ou de um táxi? Se eu perder o recibo, a empresa não vai me pagar. Porque não adianta eu falar, olha, empresa, eu gastei aqui R$ 28 para ir para o aeroporto, só que eu perdi o recibo. Eles vão falar, mano, perdeu o recibo, não tem como eu saber se está certo esse valor. Então, tem que ser uma pessoa muito cautelosa, que tenha aí o procedimento certinho, que não deixa esquecer de recibos e esquecer de fazer o reembolso. Só contando uma história rapidinho aqui, eu trabalhei numa empresa que um dos pré-vendas lá, ele começou num ritmo de fazer tanta viagem, principalmente viagem para o exterior, para América Latina, para apresentar produto e tudo mais, e ele deixou de fazer os reembolsos dele. Quando ele falou,
olha, eu acho que eu estou tendo um problema, que eu estou devendo dinheiro no banco, que ele sentou e falou, deixa eu pegar aqui todas as notas fiscais e fazer os reembolsos. A quantidade de valor que ele fez de reembolso, quando a empresa pagou de volta o dinheiro para ele, ele conseguiu comprar todos os móveis planejados da casa dele. Então, para você ter ideia de quanto dinheiro que ele estava investindo na empresa, sem querer, né? Porque ele ia lá, viajava, pagava, depois a empresa ia reembolsar, ele não apresentava o reembolso. A empresa não devolvia esse dinheiro nunca para ele. Então, o dia que ele apresentou, o volume de dinheiro era tão grande que a esposa estava querendo comprar um apartamento novo, eles iam mobiliar a casa, ele pagou todos os móveis planejados de sala, quarto, banheiro e cozinha, só com o dinheiro do reembolso da empresa. Não é lucro isso, gente. É dinheiro dele que ele pagou e não tinha solicitado reembolso. Então, essa, para mim, é uma grande desvantagem quando você viaja por conta da empresa, que você tem que pôr seu dinheiro para comprar as coisas e depois a empresa paga. E óbvio que não tem juros, não tem nada. E às vezes você se enrosca numa coisa dessa e você perde dinheiro. Então, quando for viajar a trabalho, lembre-se do que eu falei, dessa historinha que eu te contei, e não perca nenhum recibo e apresente seus reembolsos no prazo. Fora isso, gente, eu acho que, resumindo, nós temos uma grande vantagem, né, nesse trabalho, tanto de segurança como de tecnologia, que são essas viagens. De novo, eu estou aqui aproveitando uma viagem para os Estados Unidos, eu estou em Las Vegas, né, por isso meu fundo aqui está um pouco diferente. E eu acho assim, só tem a acrescentar, porque você vai ter acesso a uma cidade diferente, as culturas diferentes e tudo mais. É um crescimento muito grande para você como profissional. Você vai conhecer, fazer network, conhecer outras pessoas aqui. Eu, por exemplo, conheci várias pessoas aqui no evento. Pessoas com quem eu vou me relacionar depois, adiciono já no LinkedIn, que eu vou conversar. Pode ser que um dia eu tenha uma nova oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos, porque alguém me oferece um emprego, alguma coisa. Então, gente, aproveite cada viagem que vocês puderem fazer pelas empresas de vocês, dentro da sua carreira. Conte isso como uma vantagem da área de segurança da informação, porque você tem que explorar isso e buscar oportunidades para tudo que você faz, certo? Muito obrigado mais uma vez por me ouvir aqui ou me assistir, a quem está acompanhando em diversas mídias. O nosso conteúdo é publicado tanto no YouTube, Facebook, LinkedIn, várias mídias, Twitter. Também tem o podcast, caso você goste de ouvir os programas. Então, tem a versão podcast. E fico à vontade para pedir para vocês, mandem sugestão de assuntos que vocês querem ver aqui. Se são assuntos mais técnicos, mais da vida profissional, da vida de carreira, qualquer coisa que vocês queiram ver, mande aqui nos comentários e a gente vai atualizando aqui os conteúdos, fazendo mais vídeos para vocês, porque, de novo, meu objetivo é fazer com que vocês possam começar a sua carreira de segurança da informação. Então eu quero ensinar tudo que eu puder para que vocês possam crescer e entrarem nessa carreira de segurança da informação, que eu gosto bastante. O mercado precisa bastante de gente e se você está me assistindo, provavelmente você quer isso também. Então nos acompanhe aqui e fico mais uma vez, como sempre, dizendo, fique seguro.